Boa noite, ser humano incrível. Estamos aqui na Filho SA TV. Hoje o nosso convidado é o cirurgião plástico Dr. Rodrigo Credidio. Ele é um dos médicos conceituados de cirurgia plástica, procurado por muitas celebridades. Primeiro, queria agradecer. Obrigado pela tua presença e participar desse programa aqui, Rodrigo. Queria saber um pouquinho, tá tudo bem com você? Conta pra gente aqui onde é que você nasceu. E a gente quer conhecer um pouquinho da tua trajetória. Seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite. Bom, eu sou de Campinas, São Paulo, né, interior de São Paulo, no qual cresci, vivi minha vida toda, né, e acabei que eu vim fazer vestibular em Belo Horizonte, Minas Gerais, né, foi onde eu ingressei na faculdade de medicina, onde eu conheci, né, minha atual esposa, né, e assim que eu concluí minha faculdade, né, em BH, eu voltei para São Paulo para fazer cirurgia geral, residência de cirurgia geral, né? Quando eu concluí a residência de cirurgia geral, passei na plástica na residência em Belo Horizonte de novo. Pô, que legal. Voltei, me formei como cirurgião plástico em Belo Horizonte, mas eu fui trabalhar em São Paulo novamente. Então fiz um vai e volta algumas vezes, né? E fiz 5 anos de carreira em São Paulo, mas, né, como minha esposa é de Belo Horizonte, né, com família constituída, é muito mais complexo viver em São Paulo, é muito pesada a vida lá. Então, né, por questão de qualidade de vida, eu me mudei para Belo Horizonte definitivamente no ano de 2020, no qual estou aqui até agora, né, exclusivamente aqui em Belo Horizonte. Pô, que legal, que bacana. Terra de Minas, terra do pão de queijo, terra boa, povo que fala trem, né? Ô, trem bom. É, às vezes é difícil de entender um pouquinho, mas Mas a gente se entende. acostuma. Acaba acostumando, né? Falando um pouquinho da onde você nasceu, né? Foi para São Paulo, se formou, e depois você acabou não se adaptando, né? Até porque São Paulo não para, né? Eu falo muito para as pessoas que São Paulo é um lugar de você prosperar, né? Financeiramente, mas você não consegue desligar. Talvez foi isso, né? Acredito eu que com você e você conheceu tua esposa, acho que foi isso que fez com que você talvez direcionasse para um lugar mais tranquilo e que você pudesse desfrutar com a tua família. Exatamente. São Paulo é um lugar para você enriquecer, né? Não tem como não dizer isso, né? A demanda lá ela é infinita, mas acaba que você vira um workaholic, né? Você trabalha o dia inteiro, você tem que sair de casa 5 para 6 da manhã, porque se você sair 6:10, você fica 2 horas preso no trânsito, né? Aí você opera o dia inteiro e você tem que voltar para casa 22 horas, 21. Se você voltar às 20, você ainda pega trânsito. Então é muito complexo, porque ou você tem que morar próximo do seu hospital ou próximo da clínica e fica inviável, né? Para constituir família, por exemplo, filhos, né? Que, minha opinião, família é o que é mais importante da razão da nossa existência, né? Que é o amor verdadeiro, enfim, né? Eu acho que quem não pôde experimentar isso, né, tá no caminho errado, né? Mas, enfim, né, uma opinião apenas. Mas se você viver em São Paulo com uma vida profissional agitada, acaba que você tem que terceirizar a sua família, né? Tem que ter um chofer para levar a criança na escola, uma babá para ficar com a criança, um monte de aula para a criança, você não vê a criança. Você sai de casa, a criança está dormindo, volta, né? Já está dormindo também. Então, é complicado, né? Então, para ter uma vida saudável em ambiente familiar, eu achei necessário, né? Colocar o pé no freio um pouquinho. Então, foi muito bom, né? Eu vivi 5 anos em São Paulo, né? Sem filhos, né? Meus filhos nasceram no final dessa trajetória, que é o que fez, né, eu me mudar aqui para Belo Horizonte, que é onde minha esposa tem família, e é tudo mais fácil, a nível de logística também. Sim, é bacana você falar, porque em relação a isso, eu também por ser mentor, né, mentor empresarial, mentor de negócio, você em São Paulo a gente acaba se tornando escravo do próprio trabalho, né, workaholic,
e a gente perde o mais importante, né, que é a qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Qualidade de vida não está ligado a dinheiro. Qualidade de vida está ligado a você ter tempo para a tua família e desfrutar. Falando disso, o que é a família hoje para o Rodrigo? Qual é o grau de importância da sua família para você? É o mais importante, né? Eu acho que não existe nada mais importante do que isso, né? Existe a família e depois, né, o trabalho, porque na verdade o meu trabalho também exige muita responsabilidade, né? Eu lido com não só uma questão de expectativas, mas sonhos, né, mas vida em si, né? A medicina, a cirurgia em si é uma coisa muito séria, que infelizmente hoje está muito banalizado, né? A plástica vem se tornando muito mercantilista, hoje em dia isso é uma pena, né? Então vem se perdendo cada vez mais a relação médico-paciente, né? É triste, né? Muitas firulas, né, para justamente aumentar, né, os custos, né, dos procedimentos, enfim, e tira, né, a qualidade, a satisfação do paciente em si, né, tenta empurrar coisas, né, desnecessárias, né, pro paciente para benefício próprio, para fins lucrativos, isso é triste, né, mas enfim, quando a gente fala, né, sobre a plástica, é o que eu falei logo há pouco, né, a gente lida com expectativas e com sonhos, então você precisa ser muito realista, né, no que é possível, né, obter, né, deixar muito claro as expectativas, porque existem muitas variações, né, corpóreas, físicas, né, enfim, estatura, né, osso, músculo, gordura, então tudo isso, né, influencia na busca de um resultado. Então é muito comum um paciente, né, hoje em dia ter uma musa inspiradora, né, né, de mídias sociais, etc., né, e simplesmente falar quero ser igual a ela, mas às vezes essa pessoa, às vezes não, na maioria das vezes não é só uma questão de plástica, né, a grande maioria das musas inspiradoras, né, fazem também atividade física, dieta, uma vida regrada, e hoje as pessoas querem comprar a parte delas, né, porque vamos se dizer, um estereótipo de corpo perfeito, né, uma pessoa que está no peso adequado, que ela faz, né, um mínimo de atividade física, e foi submetida, né, a um planejamento cirúrgico de cirurgia, né, plástica estética de, né, contorno corporal, vamos se dizer. Então, somando essas três questões, você tem o corpo perfeito. As pessoas querem, né, ficar perfeitas só com a plástica. Então, é um pouco complexo essa questão das mídias sociais influenciando, né, na cabeça, né, das pessoas. Eu acho que as pessoas estão ficando um pouquinho doentes, né, com essa questão de mídia social intensa. Isso começou recente. Eu julgo que foi em aproximadamente 2019, 2020, que teve uma espécie aí de surto coletivo, né? Sim, sim, exatamente isso. Hoje, você falando aí, eu vejo uma coisa, primeiro, né, que você é cirurgião, você tem muito mais autoridade. Eu vejo que as pessoas acham que a cirurgia é uma varinha de mágica. Que a pessoa, ela, eu quero ficar daquela forma, mas não é tão simples que existem, né, várias, na verdade, várias situações que a pessoa talvez não vai ficar da forma que ela acha que vai ficar, igual a famosa, isso, aquilo. Então, a internet hoje, ela se tornou uma busca desenfreada por uma estética perfeita que não existe. Então, hoje, a internet ela veio para fazer com que as pessoas simplesmente busquem uma perfeição que não existe. Ah, eu quero ficar igual fulano de tal, mas aquilo que você falou, ela não fez só cirurgia, ela trabalha com a imagem dela. Então, hoje ela tem um nutricionista, ela tem um personal trainer, ela tem uma alimentação, ela tem um endócrino. Então, se a gente juntar tudo isso, não é só Um uma bom cirurgia que não custa 30, 40, 100 mil, mas sim ela tem um custo por trás disso para manutenção. Você pode falar, fica à vontade. Exatamente, exatamente, exatamente. E aí as pessoas elas querem que você seja um mágico, vão fazer isso para ficar. E não é bem assim.
E falando um pouco de plástica, o que você acha hoje? Eu observando de fora, vendo o seu segmento, eu vejo que tem muitos médicos que não são médicos, falsificam, né, algumas coisas em relação. Médico tem um órgão, para corretor Cresce, mas tem um nome regulamentar para médico, qual é o nome? CRM. CRM, exato. Então, hoje eu vejo que por a estética estar muito avançada. Oi, pode falar, desculpa, Rodrigo, pode falar. É o CFM e o CRM, Conselho Regional de Medicina e Conselho Federal de Medicina. Sim, então a gente vê que a pessoa ela tem porque ela burla um sistema, né? Infelizmente vive num país, né, que a gente não tem muito o que comentar, porque tudo envolve muito dinheiro, então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Mas eu vejo que muitas pessoas que não são especialistas compram uma seringa, né, faz um brand, uma mentira na internet, que a internet hoje eu falo que 80% é fake, 20% são as pessoas que são reais, que as pessoas acham que a gente não são de verdade, nós somos de verdade. Mas, enfim, então, e você vê na televisão um monte de gente sendo presa, que a pessoa não tem CRM, a pessoa não tem. E detalhe, a pessoa acaba com a vida da outra pessoa, que ela não sabe como ela está injetando, né, o rosto. Cara, você vê, a pessoa acaba com a vida da pessoa. São suas palavras, né? Burlando o sistema, né? E fazem plástica, fazem estética, fazem qualquer coisa do tipo, né? Que, né, lida com a beleza de alguma forma. E prejudicando os profissionais que são idôneos, profissionais que estudaram para isso, né? E só você sabe o preço que você pagou para chegar onde você está. E eu tenho certeza absoluta, doutor Rodrigo, que muitas pessoas vão até o senhor por uma infelicidade de um outro médico que fez aquilo que ela achou que seria, e ela já vai frustrada nas suas mãos, né? Colocando tudo, uma expectativa nas suas mãos, que eu acho que é muito mais sério, né? 20%, 25% da minha clientela é refazimento ou cirurgias complementares de outros procedimentos. Né? É uma pena, mas é um número grande, sim. Assim, é bom para você e ruim para quem pagou, né? Um profissional que ela pagou achando que. E aí ele coloca imagens que talvez não foi nem ele que fez, né? Porque a internet hoje tem facilidade de você pegar imagens e as imagens. Faz uma plástica, já trata a tatuagem já só. Mas sabe uma coisa que é complicada hoje em dia também? Por exemplo, uma paciente de 100, 110 quilos, por exemplo, né? Aí o cirurgião plástico mostra, enfim, não necessariamente cirurgião plástico, o profissional que lida com a estética, né? Ele pega essa pessoa com esse, né, excesso de peso, pode até ter feito uma plástica, mas aí depois posta um antes e depois, no qual a pessoa ela está magra e musculosa. Às vezes ela se submeteu até 2, 3, 4 procedimentos estéticos, né? Mas é nítido que a pessoa ela emagreceu e teve uma atividade intensa muscular, né? E o cirurgião ele acolhe esses méritos, o mérito da paciente, apresentando um pós, né, um antes e depois, que não foi uma consequência de um ato cirúrgico. Aí vem alguns pacientes falando, quero ficar igual a fulana de tal. Eu tenho que falar, fulana emagreceu, malhou e fez uma cirurgia plástica. Exatamente. Absorver os méritos do paciente. Sim. Falando da sua hoje, né, de você ser uma referência na medicina, cirurgia plástica, qual seria hoje o seu diferencial para os demais cirurgiãos, pessoas que estão vendo aqui, os brasileiros que moram nos Estados Unidos, que gostaria de fazer uma cirurgia, quero fazer com o Rodrigo. Qual é hoje que você determina um divisor de águas diferente do que já existe no mercado hoje no Brasil, como cirurgião plástico? Como cirurgião plástico, o que eu acho o grande diferencial do meu trabalho seria o tratamento corporal, né? A forma que eu faço a liposcultura, tipo de próteses mamárias também que eu uso. Então, o tratamento corporal em geral ele é
bem diferenciado, bem acima da média, né? Mas um fator muito importante que eu acho que, né, é uma das coisas mais importantes é o atendimento real, né, humanizado. Como eu te disse, sem, né, criar nenhum tipo de falsa expectativa, eu passo um tutorial, né, do que a pessoa deve fazer, não só com a plástica, mas com, né, necessidades extras como atividade física, emagrecimento, né, bolo estratégias do que a pessoa precisa fazer para atingir o objetivo dela, né, o melhor custo-benefício e risco-benefício, porque existem algumas cirurgias que não tem cabimento fazer, né, e hoje em dia as pessoas simplesmente, a plástica realmente ela é, só que é sempre ideal evitar coisas desnecessárias. Então, um atendimento, né, real, né, uns bons resultados a nível estético, eu acho que fecha um pacote que conclui aí esse diferencial. Ah, não, perfeito, bacana. É porque hoje a gente vê, né, um monte de cirurgiões fazendo a mesma coisa e não tem um DNA diferente. Então, você que já fez muitas cirurgias, né? Qual você acha que ela foi uma impulsionadora para a tua imagem, de alguém que seja importante, de que tenha relevância, se você chegou a fazer alguém, para você compartilhar aqui, que seja alguém que talvez era uma pessoa completamente diferente, depois que ela fez cirurgia, a cliente, além de ficar satisfeita, você simplesmente transformou de fato, não só a vida dela fisicamente, mas também o emocional dela, né? Que ela ficou feliz esteticamente. Então, lá em São Paulo era muito interessante, operava muitos modelos, né, ou pessoas que queriam seguir carreira de modelo, né. Tinha um casting, né, que é a palavra, né, revistas masculinas da época, enfim, né, que eram pessoas que tinham uma estrutura corporal legal, mas não tinha, né, condições de estar acima da média a ponto, né, de se tornar uma pessoa, né, especial, vamos se dizer, né. Então, tem algumas pacientes que elas se tornaram celebridades, né, depois da abordagem cirúrgica, justamente pelo fato também que elas começaram a se manter. Sim, Então, isso transformou tanto, né, a vida das pessoas, dessas em questão, né, que nesse período que eu, né, que eu trabalhei em São Paulo, foi muito interessante por causa disso. Era uma fábrica de modelos de sucesso. Isso é muito interessante. Aqui em Minas, o público ele é totalmente diferente. O público aqui ele é mais familiar, né? Lá eram mais adultas jovens, né? Uma faixa de 18 a, no máximo, 30 anos. Então, essas pessoas que eram simplesmente pessoas, vamos dizer, normais, né, se tornaram celebridades com corpo, né, escultural. Aí começa a virar, né, musa de Instagram. Então, essas pessoas, né, fiz uma diferença muito grande na vida delas. Isso foi bem bacana. pô, bacana. E esses cases de sucesso, ele faz a diferença, né? Tá no teu Instagram, a gente vai estar falando um pouquinho. Nessa tua caminhada profissional, teve algum momento muito desafiador que você se perguntou, pô, se é isso que realmente eu quero para minha vida? Teve algum momento desafiador na tua carreira? Sim, o vestibular em si, né, ele é complicado esse sistema, né, a gente às vezes se questiona, né, será que eu vou conseguir, né, depois tem a questão da cirurgia geral ela é bem pesada, né, não só, né, fisicamente, mas emocionalmente, né, na época que eu fiz cirurgia geral não tinha, hoje a gente vive no mundo do mimimi, né, então, na minha época era um mundo um pouco raiz. Então, pensa ser um residente raiz, né? O MEC que determinava 60 horas semanais, a gente fazia 100, 110. Ixi, era trabalhar, né? Tudo que eu, boa parte do meu conteúdo
não é só estudar, foi, né, a residência, o treinamento Prática, né? intensivo, prático, exatamente, né, resolver determinadas situações. Então isso foi bem pesado, mas foi incrível. Mas acho que o mais difícil foi chegar até aqui, né? Chegar até aqui é bem complicado, porque tem faculdade, tem residência de cirurgia geral, tem residência de cirurgia plástica, depois as provas de título. Então é uma jornada muito longa. Confesso que quando a gente chega, já chega um pouco cansado, né? A gente já foi tão árduo chegar até aqui que quando a gente se forma, né? Quando a gente simplesmente vira o dono do próprio nariz, a gente já está um pouco cansado. Interessante, é muito desgastante essa jornada para chegar até aqui. Então, eu acho que o mais difícil foi chegar até aqui. Depois, colheita, né? A gente colhe tudo que a gente plantou. Amém. É o poder da semeadura, né? Aquilo que você planta, você vai. E falando sobre semeadura, o meu programa se chama Prospere com Propósito. Inclusive, foi Deus que me deu, né? Deus tem me honrado muito. Para mim, Deus é tudo, né? Para mim, Ele é minha direção, meu alicerce. Estou de pé, estou aqui, inclusive, pela misericórdia dele. Quem é Deus para o Rodrigo? Tudo também, né? No mínimo, um excelente ajudante, porque com esse tanto de cirurgia, pelo mínimo de complicação que eu tenho, isso é força maior, isso é inquestionável, porque é um fluxo cirúrgico muito grande para não ter, né, colegas, enfim, que são bem treinados, etc. Poxa, às vezes tem uma complicação a cada 3 pacientes operados, né? Então, o fato de ter um mínimo de complicações, isso só pode ser força divina. Não só isso, né? Mas, poxa, né, minha família é uma bênção, né? Minha esposa, meus filhos, né, meus pais, todas as pessoas que estão ao meu redor, meus amigos, que são pessoas, né, que eu tive a oportunidade de escolhê-los para estar perto de mim, isso é muito incrível. Tem que ter uma força maior, né, que alinhou tudo direitinho, porque é bom demais para ser verdade, né? Então, eu acredito que isso tenha sido uma bênção, nessas oportunidades. Claro que teve, né, muito esforço da minha parte, mas até forças para conseguir esse esforço, né, vem de uma força maior. Então, né, Deus está em tudo. Inclusive, né, como eu estava te falando, no meu sobrenome, credio é Deus, crê em Deus, em italiano. Eu sou cidadão italiano, inclusive. Ah, sim, entendi. Então, já é um nome consagrado. Né? É bênção de todas as formas. Bacana. E fala pra gente, quem já está chegando ao final, existe um sonho, existe uma meta? Qual é o seu maior sonho? Poxa, acredita que eu já realizei todos os meus sonhos? Eu só gostaria que eles continuassem do jeito que eles estão acontecendo. Né? Eu sou realizado, né, na minha carreira profissional. Eu acredito que eu, buscando inovações, estudando, etc., né, vida amorosa, foi muito feliz nessa situação também, inteligentes, né, divertidas, adoráveis, né, graças a Deus tenho uma boa saúde. Então, na verdade, todos os meus sonhos foram realizados. Eu só gostaria que eles continuassem, né? Só de manter isso já estou muito feliz. Ah, bacana, bacana. Hoje, para quem quer conhecer o trabalho do Rodrigo, quem quer contratar, marcar uma consulta, qual é o site, aonde a pessoa consegue te achar para estar marcando, fazendo uma consulta? É o que? Instagram, YouTube, telefone? Onde é que a pessoa consegue te encontrar? Então, são vários recursos, né? Inicialmente, realmente era o site, né? Mas hoje eu acho que as pessoas, né, infelizmente, procuram, né, no Instagram. O meu Instagram
Ele é o DR Rodrigo Creighton, é um Instagram sedutor que convence a pessoa a operar comigo, né? Ele mostra um pouquinho do meu trabalho, né? Alguns méritos meus e etc, né? Mas principalmente alguns vídeos explicativos sobre a rotina, né? E peculiaridades não só né, específicas do meu trabalho, mas da cirurgia plástica em geral. Então, eu faço vídeos, né, explicativos de forma absolutamente honesta, sem induzir a pessoa, né, para vir operar comigo. Então, eu acho isso bem interessante. Vale a pena assistir esses vídeos a nível de conteúdo, né, informativo, nem que seja para discutir com algum, né, outro médico, enfim, porque hoje em dia, como eu te falei, é uma pena, né, é muita propaganda irreal. Sempre tem uma novidade que vai resolver a sua vida, e muitas dessas novidades nada mais é do que o relançamento de alguma coisa que já caiu por terra há muito tempo, porque não é uma coisa boa. Então, né, eu explico muito dessas peculiaridades e vale a pena entender esse conteúdo. Vale muito a pena gastar um pouquinho do tempo com pessoas que têm interesse de fazer plástica, né, para assistir um pouquinho desses vídeos. Bacana. A gente está chegando ao final. Eu queria que você deixasse uma mensagem que viesse do seu coração para os brasileiros que moram nos Estados Unidos. Fica à vontade, deixa Deus falar através da tua vida. Seja uma mensagem de motivação, uma direção, um versículo ou uma parte de um livro. Fica à vontade. Bom, eu vou falar algo relacionado, então, né, ao meu trabalho, né? A cirurgia plástica do Brasil, eu acredito não, tenho certeza que é a melhor do mundo e de longe, né, a nível de refinamentos. Eu opero muitos pacientes de fora, principalmente dos Estados Unidos, né, da região ali de Massachusetts, né, tem uma turminha do extremo oposto, né, que é Los Angeles, né, muitos pacientes do Canadá, Inglaterra, Europa em geral, até mesmo Austrália, né, no qual eu faço avaliação online desde 2016, desde que foi criado o WhatsApp, foi popularizado, né, o WhatsApp, eu sempre, né, fiz avaliações online, então eu consigo oferecer o que o paciente precisa, né, para vir para cá, e é o que eu te falei, né, é uma coisa real, no qual eu meço, né, da melhor forma possível, custo e risco-benefício, sem empurrar a cirurgia para ninguém, né, quando a pessoa está bem, eu simplesmente falo que ela está indo muito bem, que não precisa fazer, né, o procedimento. Então, a mensagem, né, que eu queria deixar, que é uma coisa muito importante, né, ser honesto, e ser honesto é uma coisa que está se perdendo hoje, isso, ser honesto, né, está se tornando, né, cada vez mais raro. Então, né, não só na hora de procurar um médico, mas na hora de procurar amizades, né, relacionamentos de qualquer tipo, procurar, né, honestidade e lealdade. Isso acho que é o mais importante, né, que é a razão aí da existência humana. Você tendo pessoas honestas e leais perto de você, né, a sua felicidade ela é garantida. Verdade. Bom, primeiro queria agradecer você, obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer Ah, enorme estar recebendo esse conteúdo, né, uma referência aqui da cirurgia plástica no Brasil, também internacionalmente. Que você possa participar outras vezes aqui do programa. Eu tenho certeza que teu conteúdo vai alcançar vidas e pessoas que realmente querem mudar e querem realmente cuidar da saúde e do bem-estar. Obrigado, tá, Rodrigão? Obrigado pela oportunidade de participar do meu muito programa. obrigado. Uma boa noite, tudo de bom. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. Também, tchau.